Fala pessoal, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, a depender do horário que você esteja vendo este vídeo. Meu nome é Charles Prado Monteiro, sou sócio fundador da Elevate Capital e sejam todos muito bem-vindos à nossa carta mensal do mês de janeiro. Sem mais delongas, eu deixo aqui achar o nosso querido slide, tem algumas lâminas aqui. Nossa, algumas lâminas parecem uma pessoa de 60 anos mais, né? Alguns slides aqui que eu gostaria de compartilhar, que vai ser um pouco o nosso guia, né, para a nossa conversa de hoje de carteira. Então, o vídeo desse mês é um vídeo que a gente vai falar um pouco mais de performance de carteira. Foi um mês que vocês já perceberam que a carteira teve uma rentabilidade negativa, então a gente quis focar um pouco em explicar o porquê desta rentabilidade negativa. E aí, isso é muito interessante porque, assim, além de explicar, né, o porquê que teve uma rentabilidade negativa, é entender um pouco essa questão de ruído, né, versus aquilo que é ruído e aquilo que de fato é um problema. Então, a gente teve um cenário, né, macro que influenciou os ativos da nossa carteira e a gente entende que isso é uma influência macro de curto prazo, né? Isso não impacta os fundamentos e as teses de investimentos que a gente tem. Então, toda vez que isso ocorre, a gente enxerga isso como uma oportunidade de compra, tá? Então, vocês vão perceber aí que nas atualizações que a gente fez nas carteiras no mês de janeiro, como eventualmente também no mês de fevereiro, se os preços continuarem neste patamar, a gente vai entender isso como uma oportunidade de comprar ativos que a gente já queria ter na carteira e que com esta queda, se a gente entende que o fundamento não foi impactado, aumentar isso para eventualmente lá na frente corrigir ao longo do tempo, óbvio, respeitando, né, de forma individual perfil de investidor, patrimônio daquele investidor, necessidade de liquidez específicas de cada cliente, tá bom? Então vamos começar a falar da carteira. Quando a gente fala de rentabilidade, né? A gente tem aqui nosso famosinho gráfico de rentabilidade bruta. A gente sempre começa pela carteira de renda fixa, né? Então a gente coloca a carteira desde o início para mostrar de fato a geração, né? A gente fala, tem aqui um termo no mercado financeiro, geração de alfa, né? Então, o quanto de rentabilidade a gente gera em cima dos índices de referência de mercado. Então, aqui, acho que o histórico do Elevate deixa a gente muito feliz, né, em ver que a gente bate com folga a taxa Selic, que já é uma taxa super difícil de se bater, e mesmo só com uma estratégia de renda fixa, uma rentabilidade acima. Só que a gente teve o mês de janeiro com uma rentabilidade negativa no agregado de menos 0,88, né, menos 0,9%. Uma coisa que é legal também destacar, quando a gente pega a carteira de renda fixa, a gente tem duas classes de ativos que compõem a visão da Elevate da estratégia de renda fixa. Uma classe são os títulos que vocês têm do Tesouro Direto, né? Tesouro IPCA+, Tesouro Selic, né? E aí o vencimento, enfim, vai depender de perfil, de necessidade de liquidez e patrimônio do cliente. Mas essa carteira, de uma forma geral, teve uma rentabilidade aí de 0,5% versus 1% de benchmark, né? Que a gente vai falar um pouco que é a questão de juros futuros. E os fundos de dívida, né, que são aqueles ativos que a gente tem que pagar juros mensais livres de imposto de renda, é DIF, RURA, BDIF, todos aqueles que terminam com o número 11, com exceção da Hash 11, que é uma ETF de criptoativos, tá? Mas esses ativos também tiveram uma performance aqui até negativa, né, de menos 2,7%, que a gente também vai entrar em mais detalhes do que aconteceu. Mas para explicar um pouco, né, e aí já também entrar um pouco na explicação de performance de renda variável, eu vou fazer aqui uma pausa e vou compartilhar uma notícia aqui que eu acho que ela foi direta e reta nos problemas que a gente teve no mês de janeiro, que fez com que a gente teve que fez com que a gente tivesse essa rentabilidade aí negativa, né? Então, se a gente pegar essa notícia do Infomoney, Ibovespa sobe, mas cai 4,8% em janeiro, na pior queda para o mês desde 2016. Então, não foi um mês fácil, não só para quem é cliente da Elevate, mas também para todo o mercado. E ele coloca como dois principais pontos, ele coloca aqui queda de Vale, mas vamos ignorar isso, porque a gente não tem Vale na carteira. Deterioração fiscal e melhora da economia americana. O que é deterioração fiscal? Acho que vocês devem ter visto notícias das últimas semanas, né, falando do déficit primário brasileiro, né? Então, assim, de uma forma muito, muito, muito resumida, quando você investe, por exemplo, em Tesouro Direto, você está comprando dívida do governo, né? E esse governo, ele é um ente, né, que arrecada e que gasta, né?
que seria um cenário ideal do ponto de vista de saúde econômica de país, né? Você tem um governo que gasta menos do que arrecada, né? Então, se você tem um governo onde os gastos são menores do que a receita, você gera o superávit primário. É como se o governo conseguisse, na verdade, ao longo do tempo, diminuir o tamanho da sua dívida. Não foi o que aconteceu, infelizmente, no ano passado. Então, teve toda aquela discussão de PEC de transição, de arcabouço fiscal e tudo mais, mas a gente teve um rombo aí um pouco acima das expectativas de mais de 200 bilhões de reais. Isso causa, de uma certa forma, pressão na curva de juros, né? E aí isso faz com que os ativos como o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, sofra essa marcação a mercado e, de uma forma, ele venha a performar de forma negativa no período. E aí isso contamina tanto os ativos do Tesouro Direto, como também todos os outros ativos de dívida brasileiros, como os que estão compostos por aquele fundo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui esse recorte, depois a gente volta para essa reportagem, porque acho que isso é o que impacta basicamente a estratégia de renda fixa que a gente está falando agora no momento. Então, vamos voltar para a apresentação. Então, de novo, né, quando você tem a nossa performance de renda fixa no começo de 2024, que está negativa, a gente vê que os ativos, né, que são os fundos de dívida que pagam juros mensais, eles tiveram, talvez foram os principais responsáveis para puxar para baixo essa rentabilidade, né? Então, o destaque positivo para a carteira de renda fixa foi o Tesouro Selic, né? E assim, ele rendeu aí um pouquinho mais de 1% no mês de janeiro. Só que aqui a gente acende um ponto de atenção, né? Por quê? Porque a taxa de juros no Brasil, que chegou a bater mais de 13% ao ano, ela já vem desde o ano passado no contexto de queda, e na semana passada a gente teve um novo corte de 0,5% na taxa de juros. O que isso quer dizer? Que o Tesouro Selic, que antes pagava 13, agora ele só paga 11. E muito provavelmente ele só vai pagar 10 ou 9% ao ano nos próximos meses. Então, esse ativo que ajudou a gente a ter uma excelente performance da carteira nos últimos meses, ele tende a ter uma rentabilidade nominal menor. E aí, não que isso nos force a algo, mas é importante que o cliente entenda que a diversificação de investimentos em ativos como títulos IPCA+, fundos de dívidas e ações, num cenário de corte de juros, acaba sendo muito benéfico para que você consiga manter uma melhor rentabilidade da sua carteira. Perfeito? E o destaque negativo do mês, sem dúvida nenhuma, foi o nosso querido Rura 11, que cai 7% no mês de janeiro. Então, isso, quando a gente faz, né? Então, a gente percebe o que a gente está olhando, né? Do ponto de vista macro, a carteira de renda fixa. Dentro da carteira de renda fixa existem duas classes de ativos, e dentro dessas duas classes existem vários investimentos que a gente faz. A gente colocou o que o melhor, que foi o Tesouro Selic, e o pior, que foi o Rura com menos 7%, né? E aí, óbvio que a gente não gosta, né, de ver essa correção tão forte num título tão estável como o Runa 11. E a gente, de fato, essa semana conseguiu marcar uma reunião, né? Para quem não conhece, o Rura 11, ele é um fundo, né, do agronegócio do Itaú Asset, né, tocado e gerido pelo Itaú Asset. E a gente foi entender o que aconteceu, né? Então, assim, primeiro ponto, quando você tem um fundo de dívida, então imagine assim, esse fundo de dívida basicamente são vários títulos de dívida. No caso do Rural 11, são dívidas atreladas à cadeia do agronegócio. E aí, se você tem uma queda muito forte, uma primeira preocupação que você tem é, poxa, será que esses títulos de dívida, eles são solventes, né? Será que as pessoas que pediram dinheiro para o banco para fazer, né, as suas operações, eles vão ter dinheiro para pagar isso de volta? Então, essa análise de risco, não vou dizer que ela é muito importante, ela é essencial e fundamental. Então, a gente já discutiu isso, existem mais de 40, 70 fundos, e a gente só tem 5 na carteira porque a gente toma muito cuidado com isso, né? Não são raros os casos de fundos que têm esse tipo de problema. E a gente foi ver com o Rural 11, né, tanto por feedback, como também pelo relatório de auditoria fornecido pelo Itaú, e até pela dinâmica de pagamento de dividendos, eles colocaram e reafirmaram que a carteira de crédito continua saudável, com todos os pagamentos em dia. Então, foi até sair uma notícia no dia 31 de janeiro, né, que o fundo ele pagou 0,11 centavos por cota, né? Então, se você pega que o fundo paga 11 centavos e a cota do fundo custa R$ 10, você tem aqui um dividend yield, né, que é um percentual de pagamento de juros acima de 1%, né? O que é muito bom, por isso que a gente tem um ativo na carteira. Uma coisa que é importante, esses ativos como o Rural 11, que é a DIF,
eles têm muito mais um viés, né, de geração de renda mensal e reaplicação desses dividendos, né, ou a utilização deles para aqueles clientes que já estão na fase de independência financeira, mas eu tenho um fundo que continua pagando uma boa taxa de rentabilidade de juros mensais e o valor cai. Se não tem problema de fundamentos, o que a gente faz? A gente eventualmente está mais preocupado em aumentar a posição do que vender com medo nesse sentido. Então, um ponto positivo é que o fundo continua muito saudável, e aí a gente foi entender o porquê, né, dessa correção. Da conversa, o que a gente percebeu os principais pontos é que, do ponto de vista macro, isso não é um problema com o Rura 11, mas com todos os fundos de que têm dívidas da cadeia atrelada ao agronegócio, existe uma preocupação com notícias vinculadas à questão da quebra da safra agrícola, né? Tem toda essa discussão, assim, a safra dos últimos 2 anos são safras muito boas, né? Apesar que a safra do ano passado, o agricultor enfrentou muito problema de custo, né? Tanto preço de diesel como também de fertilizantes e insumos. Mas foram safras, o Brasil bateu recorde, né, de safra agrícola. Este ano, principalmente por uma questão, toda essa questão que envolve El Niño e todos esses pontos, existe uma expectativa de, quando a gente fala de quebra de safra, né, isso é uma coisa muito importante, assim, mas espera aí, quanto que o Brasil vai produzir? O Brasil vai produzir menos 5%, menos 50% do que ele produziu no ano passado, então tudo isso gera uma certa tensão, e aí isso acaba gerando uma pressão de venda desses ativos, por isso a queda do valor nominal da cota no Rura 11. Então, uma coisa que é muito legal, assim, né, e por isso que a gente investe no Rura 11, né, então a equipe do Itaú, eles têm lá um time grande dedicado, né, a esse ativo, né, tem um pouquinho do dinheiro da tesouraria do banco lá também, então eles fazem um trabalho muito sério nesse sentido. Então, assim, eles fizeram uma análise muito extensiva de dados, então cruzou dados de meteorológico, qualidade da terra, preços de commodity que eles apresentaram para a gente. Eles fizeram viagem logo, então eles mandaram os analistas, né, para as regiões, né, onde eles têm títulos de dívida para, ao mesmo tempo, conversar com os produtores, visitar as fazendas e entender como é que estava sendo como é que esse tema, né, quebra de safra, estava se refletindo nesses ativos em loco, né? E aí a principal conclusão que eles colocaram para a gente é que, de fato, existe um pessimismo exagerado, né? Então, assim, a gente vem de 2 anos consecutivos de quebra de recorde de safra, e esse ano, eventualmente, a gente vai ter, sim, uma quebra, principalmente por uma questão de regime de chuvas, que afetou um pouco a questão da primeira, tanto aí depende da cultura, né? A colheita, né, dos últimos meses do açúcar, da cana-de-açúcar, a plantação da soja. Então, isso vai variando, né? Mas vai ter, acho que as regiões que serão mais afetadas, né? Sem dúvida nenhuma, ele vai ser Mato Grosso. E aí tem aqui o Mato Piba, que na verdade é a junção, né, de estados ali de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Então, assim, o El Niño, por ter um efeito mais no Oceano Pacífico, historicamente no Brasil ele acaba afetando mais a região central e a região nordeste, né? Enquanto a região sul, de uma certa forma, ela pode se beneficiar. Então, esse é um negócio que a gente percebeu, né? Então, a gente falou assim, poxa, se a gente pega o Rio Grande do Sul nos últimos 2 anos, né? A gente teve aí uma quebras de safra, né? E essas quebras de safra não impediram dos agricultores, né, conseguirem arcar com seus compromissos financeiros. E esses agricultores também vêm de 2 anos com safra recorde, né? Então eles têm uma saúde financeira muito boa nesse sentido. Então, por exemplo, se eles pegam a expectativa de safra do Rio Grande do Sul este ano, ela é 50% maior do que foi no ano passado. Então, isso, de uma certa forma, equilibra, né? Então, assim, um dos pontos importantes do Rura 11 é o que a gente chama de diversificação geográfica. Então, ele é um fundo que ele não está concentrado em ativos de Goiás ou ativos do Rio Grande do Sul. Ele está espalhado ao longo do Brasil. Então, essa diversificação geográfica diminui a exposição de risco do ativo, tá? Então, acho que seria muito legal dividir isso aqui com vocês, né? Até um pouco do nosso dia a dia, né? Então, de acompanhar, de ler, de estudar, de fazer as análises que o Itaú fez, de conversar com o Itaú, né? No mesmo patamar de conhecimento, né? E de entendimento, né? Do business, para trazer essa segurança para vocês nesse sentido. Perfeito? Então, assim, no caso do Rural 11, vocês, não sei se vocês perceberam, né? Mas ele teve uma valorização relativamente exagerada no mês de dezembro. A gente teve muitas vendas no mês de janeiro. Alguns clientes, por conta dessa venda, tiveram que pagar DARF, né? Pagar imposto sobre lucro. E a gente fez o movimento certo. Às vezes tem muitos clientes que não gostam de pagar imposto, né? Reclamam,
mas é melhor você vender com lucro do que você manter na carteira e perder aquele valor no curto prazo, pelo menos na nossa visão, né? Ainda no caso de Rura 11, assim, uma coisa que é mais estrutural da tese, a gente tem fundos que remuneram, né, o capital por CDI mais ou Selic mais, como é o caso do Rural 11, e fundos que remuneram o capital com o IPCA mais, né? A gente, na Elevate, está querendo ter uma exposição maior de títulos que pagam inflação mais, em detrimento de títulos que pagam Selic mais. Então, essa queda de Rural 11, a gente não está sendo muito ganancioso de partir para cima dele, porque a gente está preferindo outros ativos, né, como CADIF, BDIF, IFRA 11, por conta dessa tese estrutural, tá bom? Mas a gente está muito tranquilo com a posição, a gente entendeu o porquê dessa queda, a gente acha isso de uma certa forma exagerado, o que é muito bom, né? Então, se o ativo ele continua pagando bons dividendos, ou se ele tem um preço menor de tela, a rentabilidade, né, sobre o capital alocado acaba sendo muito melhor para nós. E vamos falar de bolsa, né? Quando a gente fala de bolsa, a gente tem aqui o histórico da Elevate, né? Então, uma rentabilidade aí de 135% versus 68% do Ibovespa, né? Mostra, de fato, a assertividade da estratégia no médio e longo prazo. Quando a gente pega no ano, a gente teve uma rentabilidade aí muito próxima do índice, né? O índice fechando próximo de menos 5%, a carteira fechando próximo de menos 6%, né? E aí aqui, de novo, eu vou interromper a apresentação e voltar para aquela reportagem do InfoMoney, né? Então, a gente já falou de deterioração fiscal, que basicamente impactou os ativos de renda fixa, e melhora da economia americana, né? E por que que isso é ruim para a Bolsa Brasil, né? Então, assim, a gente precisa entender um pouco o histórico. Então, quando a gente pega o mês de novembro, que teve um rally, uma alta muito forte da Bolsa Brasileira, onde teve uma valorização dos ativos, né? Mais de 10, 20% no período de quase 2 meses, isso se deu por quê, né? Então, você tem a taxa de juros nos Estados Unidos, que está no patamar de 5,25%, e o Banco Central no ano passado falou, ó, não vão mais subir. Chegamos no teto dos juros altos. E já estamos pensando em diminuir essa taxa de juros no ano que vem. Então, o mercado ele sempre vai buscando antecipar tendências, né? Então, se você tem um ativo que está pagando hoje 5%, um ativo livre de risco no mercado americano, para eles isso é muito bom. Porém, se eles já sabem que este ano esses juros irão começar a cair, eles já anteciparam a diversificação de ativos. Então, poxa, eu preciso investir em ativos com maior volatilidade e maior risco para ter uma rentabilidade melhor. Porque eu sei que esse meu porto seguro não vai mais me pagar 5, mas eventualmente vai pagar 4 ou 3 ou 2% ao ano. Então, do ponto de vista global, você teve, né, essa procura por investimentos de risco. E o primeiro camada é Bolsa Americana e a segunda seriam Bolsa em Emerging Markets, né? Quando você pega esse começo do ano, alguns dados de inflação e da economia americana mostraram que essa queda de juros nos Estados Unidos, que estava já precificada para acontecer no primeiro trimestre desse ano, talvez ela não vai acontecer tão cedo. Vai acontecer este ano, mas provavelmente vai ser no segundo ou no terceiro trimestre deste ano. E aí isso foi um pouco de um balde de água fria para os ativos de risco, então você teve uma volta, né, desse capital para os investimentos em juros e Estados Unidos. Então, essa queda que a gente teve em Bolsa Brasil não é uma coisa exclusiva do Brasil, né? Então, foi esse movimento global que teve essa queda. A gente entende que isso não impacta fundamentos como a nossa taxa de investimentos como o Suzano, né? Então, pô, Suzano vai vender mais ou menos papel por causa da taxa de juros nos Estados Unidos? Não. Então, se eu já gostava de Suzano a 54, ela foi para R$ 50 com essa queda, o que que a gente faz? A gente compra mais Suzano, porque a gente sabe que numa hora ou outra os juros nos Estados Unidos vão ser cortados e esse dinheiro volta para a Bolsa Brasileira e esse ativo ele volta a se valorizar, tá? Então, esse pensamento eu acho que é muito importante que vocês tenham esse pensamento em mente para separar a questão do show e do trigo do que de fato é um problema fundamental estrutural ou de fato é um ruído de curto prazo. Então, toda vez que a gente identifica um ruído de curto prazo, na verdade a gente fica feliz de conseguir ter a oportunidade de sair às compras com mais vigor, digamos assim, né? Então,
quando a gente pega essa rentabilidade da carteira de renda variável, de novo, né? A renda variável, ela é basicamente composta por duas classes de ativos. A gente tem ações e aquela ETF de cripto que eu comentei com vocês, que é o Hash 11. Então, a carteira de ações, ela performou menos 6%, a ETF de cripto mais 0,61%. Se a gente faz aqui a soma dos dois e respeita um percentual médio de exposição da carteira dos nossos clientes, dá aquele 5% do slide anterior, tá? Se a gente for falar de destaques positivos, a gente teve BR Partners, né, como destaque positivo da carteira, uma ação aí que performou quase 5%, mais de 5% no mês de janeiro, o que é uma coisa super positiva, né? Vou até, de novo, aqui interromper a nossa apresentação para mostrar para vocês essa reportagem que saiu no Brasil Journal. BR Partners tem melhor TRI da história. O Wealth chega a 2,3 bi. Então, assim, quando a estratégia da Elevate, né, no mercado de bolsa é o que a gente chama de stock picking, né? Então, você tem a bolsa brasileira e dentro dessa bolsa brasileira você tem várias empresas boas e empresas ruins. A gente tem uma metodologia de seleção de ativos que a gente já discutiu, né? Então, tem a inclusão de aspectos que a gente leva a questões ambientais, questões sociais, questões de governança corporativa, como também questões voltadas ao modelo de negócio da companhia, né? Qualidade do time de gestão e valuation das empresas que a gente investe. E aí, quando a gente aplica esse filtro, a BR Partners é uma das empresas que a gente gosta bastante na carteira. E a gente, na verdade, a gente já teve BR Partners no passado. A gente percebeu que, na época, no cenário de aumento de ciclo de corte de juros, é um cenário que prejudica um ativo como o da BR Partners. A gente encerrou a posição na época. E, acho que, se eu não me engano, no meio do ano passado, a gente voltou a incluir BR11, BRBI11 na nossa carteira, né? E aí a gente acertou muito legal nessa tese de BR Partners, né? Então, o banco, de fato, ele vem, né, mesmo num cenário ainda de juros elevados, por mais que a gente esteja num ciclo de queda, mas os juros ainda estão em patamares restritivos, né, econômicos, a gente vê um banco performando super bem, né? Então, que ele coloca, reportou a maior receita trimestral da sua história, com todo esse cenário, né, averso econômico e macro Brasil, eles melhoraram o ROI, né? Então, quando uma das formas de você, um dos indicadores que a gente analisa muito no Elevate é o ROIC, né? Que é o Return on Investment Capital. Então, quando a gente faz uma análise econômica, financeira de uma empresa, a gente quer entender a estrutura de capital dessa empresa e isso é um indicador para nós importantíssimo. Quando a gente fala de bancos, bancos não tem muito uma dinâmica de um investment capital, mas ele tem muito mais uma lógica de PL, né? De equity. Então, o ROI, que é a sigla pelo Return on Equity, né? Ele acaba sendo mais utilizado para o mercado de bancos. Então, a gente tinha uma BR Partners que no ano passado tinha um ROI de 17 e esse ano ela fechou com um ROI de 22%. Então, isso mostra que, de fato, a empresa ela vem feito um trabalho de rentabilidade de ativos e de eficiência em melhora operacional muito boa, tá? Então, assim, essa é uma notícia que saiu no dia 1º de fevereiro, e como a expectativa de fato era a entrega de um resultado muito positivo por parte de BR Partners, a ação ela se descolou do índice e teve uma rentabilidade aí muito melhor do que o Ibovespa. Deixa eu aqui, deu uma travadinha porque eu quero voltar para a nossa apresentação. Então, essa rentabilidade positiva, mas o que nos deixa feliz, no caso de BR Partners, é muito mais um sentido do tipo, poxa, é uma empresa que acabou de publicar balanço financeiro e ela teve uma rentabilidade positiva, então, poxa, a gente de fato fez uma leitura correta de mercado, fez uma análise, expectativa de crescimento correta para a empresa e a gente está colhendo os frutos com essa rentabilidade. Do destaque aqui está positivo, mas na verdade é negativo, né? Do destaque negativos temos Simpar. Deixa eu já ajustar aqui. Quem sabe faz ao vivo. Ô, louco, bicho. Sou péssimo imitador. Mas a gente teve Simpar com uma rentabilidade de menos 18%, né? E aí é um pouco isso, assim, né? Acho que a gente já falou de cartas passadas de Simpar. Simpar é uma empresa ela é uma empresa que tem uma dívida relativamente alta, né? Então, por exemplo, o endividamento é um fator crucial de alocação na Elevate.
A Simpar ela é exceção porque ela tem muitos ativos com alta liquidez, então ela tem muita dívida, mas na verdade ela faz dívida para comprar caminhões, carros e veículos para depois alugar nas suas empresas, né? Equipamentos, máquinas agrícolas, logística e por aí vai. E aí, toda vez que você tem uma pior expectativa de juros no Brasil e no mundo, é um ativo que sofre, né? É, quem não se lembra que a gente comentou de Simpar, se não me engano, foi na carta do mês passado, a gente teve uma rentabilidade aí de mais de 40% a 60% em Simpar em 2023, tá? A expectativa nossa é que a gente tenha uma performance igual ou até melhor para este ano, mas é uma ação que tem muita volatilidade, tá bom? Então, por isso que ela teve essa queda. De novo, essa queda não nos assusta, porque estruturalmente a gente acredita num cenário de ciclo de corte de juros Brasil, como também o início este ano de ciclo de corte de juros americanos. Nos Estados Unidos, se vai ser em janeiro, fevereiro, março e abril, a gente não tem ideia nenhuma. Mas a gente sabe que durante o ano isso vai acontecer. Por isso que a gente não faz market timing e compra a carteira e deixa lá paradinha. Mês que teve cara, o que que a gente faz? Vamos lá e compramos. Um mês que tem forte alta, o que que a gente faz? Vai lá e vende. Então isso faz até com que a rentabilidade da carteira dos nossos clientes acaba sendo muito melhor do que a média de mercado. Porque naturalmente você vai estar fazendo o exercício de sempre comprar na baixa e vender na alta. Perfeito. Acho que a princípio era isso que eu queria dividir com vocês. Para a gente encerrar, eu vou pegar aqui uma última reportagem, tá? Então a gente pegou aqui Infomoney, a gente pegou Brasil Party, agora a gente vai pegar Bloomberg Linha, né? Então essa notícia que a gente traz aqui, né? Gestora suíça Vontobel reduz a posição na China e eleva a aposta no Brasil. Então, assim, a gente acabou de falar que o mês de janeiro foi um mês ruim, por quê, né? Por uma questão de juros americanos, muita gente tirou o dinheiro do Brasil e voltou esse dinheiro para os Estados Unidos. Mas, de novo, né? Se a gente sabe que os Estados Unidos vai cortar juros em algum momento este ano, o que que vai acontecer? Esse dinheiro vai voltar para a bolsa, tanto americana como de emerging markets. Quando a gente olha a tese de emerging markets, é muito importante a gente entender como que o investidor global ele pensa, né? Então, o investidor global ele está fazendo assim, poxa, qual que é o ativo livre de risco hoje, né? Por enquanto, Estados Unidos. Então, o cara vai lá e compra o Tesouro Direto americano. O cara quer diversificar isso, ele compra os fundos de dívida, né? Os ativos de renda fixa privados no mercado americano. O cara quer diversificar mais, ele compra bolsa americana. Ele está mais confiante com o mundo, ele vai e compra bolsa de outros países. E aí você vai tendo classes de ativos, né? Países desenvolvidos e países emergentes. Na classe de países emergentes, a gente tem algumas bolsas tradicionais, né? Então, você tem a bolsa da China, você tem Rússia, você tem Brasil, você tem China e você tem México. Talvez África do Sul, mas vamos ficar com esses cinco, que são talvez os principais. Rússia, eu nem preciso falar, né? Que a galera não está mais investindo lá. A China, cada vez mais a gente viu um movimento, de fato, de saída de hedge funds globais da China. E esse dinheiro, aquele dinheiro que estava sendo alocado em China, ele estava sendo destinado para emerging markets. Então, se esse investidor não pode mais investir na Rússia, não pode mais investir na China, ele vê quais são as outras possibilidades que ele tem. Então, ele tem Bolsa Índia, Bolsa México e Bolsa Brasil. A Bolsa Índia está extremamente cara, mas tem uma expectativa de crescimento econômico muito forte para a Índia para os próximos anos. A Bolsa Mexicana, ela só está cara, mas é porque com essa história do reshoring, né? Então, muitas fábricas americanas que estavam na China estão migrando para o México, né? E a gente tem a Bolsa Brasileira que, das três, é a que está, a única que está extremamente barata. Então, é natural que ocorra um fluxo nos próximos meses desse capital de investimento estrangeiro em Bolsa Brasileira. Então, essa gestora, que é uma gestora pequena, é uma gestora que só tem 300 bilhões de dólares sobre gestão, um cara que faz um pouco de barulho no mundo, ele já, né, publicou, né, agora no final de janeiro, que de fato eles estão reduzindo posição em China e aumentando posição em Brasil. E uma coisa que é muito engraçada, assim, né? Ele coloca aqui, né, Raia, Drogasil e TOTUS como as apostas iniciais. Então, quando a gente pega, né, então Raia, Drogasil e TOTUS, na nossa visão, são ações caras, e os caras acham a ação barata. Mas são o que a gente chama de blue chips, né? Então, empresas com dezenas de bilhões de reais de valor de mercado, tem uma liquidez de negociação muito forte. Então, essa é a porta de entrada do investidor internacional.
Uma vez que ele está aqui, ele começa a ver resultados positivos, ele pega e desce uma segunda camada. Ele deixa de investir nas mais famosas e começa a buscar as outras ações não tão populares, mas que estão com descontados e com bom potencial de valorização, que é justamente o DNA da carteira da Elevate. Então, a gente já falou isso várias vezes. Nesse ciclo, né, de entrada de capital estrangeiro no Brasil, essa primeira onda, que dura 2 a 3 meses, a gente não surfa ela muito bem. Mas se essa onda ela entra e ela se perpetua ao longo dos próximos meses, essa segunda onda, que são esses investimentos, é onde a gente tem as nossas posições, é aí sim que a gente começa a ter uma performance muito melhor da carteira. E como o nosso potencial de retorno da carteira é muito maior do que as blue chips, a gente acaba tendo uma rentabilidade muito melhor do que o Ibovespa. Então, eu queria terminar com essa notícia para explicar um pouco a nossa percepção de mundo, né? Baseada em fatos, isso que é muito importante. Não é achismo, na verdade, são aqui notícias reais e todos os pontos nesse sentido também, para mostrar um pouco a nossa visão para 2024. Então, a gente continua muito animado com os ativos de risco, de juros e de bolsa, e a gente entendeu de fato, sim, que essa queda agora em janeiro como uma boa oportunidade de compra. Perfeito, pessoal. Acho que era isso que eu queria dividir com vocês. Agradecer mais uma vez aí o tempo de vocês, a confiança no trabalho que vocês têm e dizer que estamos juntos aí para os próximos anos, décadas e por aí vai. E desejar aí mais uma vez um feliz 2024, um excelente mês de fevereiro para vocês. Um grande abraço para vocês e toda a família. Até mais.